Espera ajeitar as Q aqui, velho. Espera ajeitar as Q aqui, ele pediu aí. Não espera não, tá lá ainda, desse flag. Deixa o Pala vir aí. Deixa o Pala vir. Mata esse Pala que ele tá de build PVE. Eita caralho. Ih! Não, pô, foco xamã, pô. Alô do Poldo. Não, tu tem que abrir o vídeo falando. Fala, galerinha, estamos aqui. Eita caralho, desce flag! Vira. Eita, imunou. Vira xamã, Haroldo. Desce flag! Aí, garoto. Não, mano. Tem que ir chamando, pode ir, não para não, pô. Mas aí tu esperou o xamã uma cara pra te virar Ainda aqui. Falei. Tem que chamar,